Eu vou fazer o que eu sei fazer bem, jornalismo investigativo. Porque, assim, nas suas credenciais está lá, né? Deputado, ex-deputado estadual, federal, prefeito, teólogo, cristão, governador e jornalista investigativo, porque, assim, né, outro dia eu estava vendo os seus vídeos, e aí eu vou. Porque muita coisa para falar com o senhor, né? Mas, assim, eu estava fazendo uma analogia, né? Caminhando assim, pensando, falei, gente, o programa do Garotinho, assim, o podcast do Garotinho, né? Parece assim, eu tenho a impressão de que é o Velho Oeste, né? Que tem né? Billy the Kid, Buffalo Bill, Jesse James, No, Brad Rivers. E outro dia assim, o cara mandou para mim um desenho, eu como se fosse o Zorro. Ele botou aquela máscara do Zorro, chapéu do Zorro, eu com uma espada, dizendo assim, o novo Zorro, Zorotinho, Zorrotinho, né? eu pensei em outro nome, porque eu estava pensando nesses nomes desses personagens do Gatilho Mais Rápido do Oeste. Eu falei assim, a gente parece Tony Little Boy, o gatilho mais rápido do Fluminense. Porque assim, você está mandando muita bala. E é rápido, assim. Mas você sabe por quê? A corrupção está grande demais. Tanto no Estado, isso espalhou para muitas cidades. A maioria dos prefeitos, vendo que não dava nada para ninguém, entrou também na dança. E no governo federal, entendeu? Farra total. Vamos segurar, porque a situação é a seguinte. Eu quero entrar nessa questão, é o seguinte. Como o senhor está mandando no Cláudio Castro, no Cabral, no governo, em questões federais, etc., sobrou até para Itaperuna. Eu sou um professor itaperunense, enfim, tenho muito interesse nas questões de Itaperuna, e lá pelas Santas eu acompanho sua página, você falou de aluguéis de carro que acontece em Itaperuna. Eu poderia lhe fazer, e gostaria de lhe fazer uma série de perguntas. Nesse aspecto, assim, primeiro deixar claro a minha impressão, né? Que me parece que o prefeito de Itaperuna, o Nel, está muito afim de trabalhar. Eu tenho essa impressão. Não tenho muitas condições, tampouco de defender como de atacar, porque eu não tenho ligação nenhuma com a prefeitura. Eu tenho a impressão que Itaperuna parece que entrou num momento melhor do que foi, porque eu também não tenho como provar, mas em Itaperuna, as pessoas acreditam, e não me parece um absurdo, embora eu não tenha como provar, que o último prefeito, o Alfredo, quebrou a cidade para eleger o filho dele, o Murilo, como deputado federal por conta de RPA. Isso daí é o que as pessoas acreditam. Repito, não tem como provar. E o NEL tem um certo grau de aprovação, apadrinhado pelo Jair Bittencourt, e o senhor vai lá e me manda essa. O senhor rompeu com o Jair? Como é que é isso? Não, já rompi com o Jair há muito tempo. Eu tenho pouco conhecimento do NEL, mas o Jair eu conheço muito bem. Né? Eu acho que o grande problema de Itaperuna... Essa é a prefeitura de Itaperuna com Claudão, com o doutor Péricles, há muitos Não, anos. estou dizendo assim, eu não conheço o NEL, né, só de vista, uma vez ou outra, talvez num encontro aí, mas eu acho que o problema dele é a influência do Jair Bittencourt maléfica sobre ele, entendeu? Jair é uma pessoa que é muito ambiciosa do ponto de vista patrimonial, é hoje um homem rico, com muitas posses em Itaperuna e fora de Itaperuna, né? E mais tarde, nessas denúncias que eu venho fazendo, eu vou mostrar algumas coisas. E eu espero que Itaperuna dê sorte. Acho que Itaperuna tem bons prefeitos. Pérez foi um bom prefeito. Assim, minha avaliação, eu fui governador e ele, prefeito, levamos para Itaperuna o CETERJ, levamos muitas obras importantes para Itaperuna, asfalto, até Itaperuna, até São José de Upar, enfim, muita coisa importante. Agora, o Jair foi se perdendo ao longo da caminhada. Né? Eu lamento muito, né?
talvez a convivência dele com essa política do Rio o tornou muito patrimonialista. Um dos motivos que me afastou do PT foi quando eu percebi que a cúpula petista estava ficando rica. Palocci, Zé Dirceu, né? Ali sobrava o Genuíno e mais alguns. Então eu fiquei um pouco, foi assim, me desencantando e me afastando do PT e da esquerda. Não vou dizer para você que no campo conservador, da direita, todo mundo é honesto. Não existe isso. Ideologia é uma coisa, caráter é outra. Honestidade é outra. Você tem gente honesta em todos os espectros ideológicos e tem gente desonesta em todos os espectros ideológicos. Voltando ao caso específico de Itaperuna, aquilo era uma adesão de ata, não era uma licitação. E a publicidade dava a entender que a prefeitura tinha adquirido uma frota de carros, quando na verdade ela estava pagando aluguel. Aí aquilo me pareceu, como homem de publicidade, uma propaganda enganosa, né? Então eu alertei a população que, primeiro, os carros eram alugados. Segundo, que não houve licitação, houve uma adesão a uma ata de um consórcio, né, distante, negócio meio complicado, né? Então, hoje no Brasil existe uma indústria de adesão de ata. Se você for pegar, em média, nas prefeituras, 30% das compras e das licitações são através de adesão de ata geral. Desde compra de uniforme até compra ou aluguel de máquina, de veículo. Então, foi uma crítica pontual, embora eu tenha hoje profundas, né, assim, diferenças em relação ao Jair Bittencourt que eu conheci na época do Péricles, né? O Jair assumiu, ele foi eleito em 2004. Do meu ponto de vista também, da condição de munícipe, achei que ele foi um bom prefeito. Teve uma questão em 2008 envolvendo uma mala, ele sumiu do radar, mas aí voltou e hoje é senhor de Itaperuna. Hoje ele é o senhor de Itaperuna. Eu vou Mas dizer, olha, tenho a todo impressão de que o senhor... Léo está afim de trabalhar. Eu Não, tenho... olha só, eu não questiono o Nel. Eu não posso questionar uma pessoa que eu não tenho nenhuma informação de desvio de caráter dele. Ponto. O que eu tenho de informação é que o Nel não tem autonomia para governar. Quem governa é o Jair. Né? Eu não estou lhe falando nenhuma novidade. Não, quem está falando sou eu. Não, quem tá dando essa afirmação é Antony Garotinho. Né? Quem governa Itaperuna é Jair Bittencourt. E o Jair é um cara que trata com firmeza e falha com certeza. Igual o Eduardo Paes. Essa frase é do Eduardo Paes. É sobre o Eduardo Paes que o senhor falou. Não, o Eduardo Paes, eu falei, trata com firmeza e falha com segurança. Uhum. A do Jair trata com firmeza e falha com certeza. Então, assim, eu acho que o tipo de política patrimonialista que o Jair faz, o povo não aceita mais. O povo não está a fim de pagar imposto para sustentar compra de fazenda, para sustentar negócio particular. Entendeu? O povo não quer mais isso. Que empresa é essa? Essa empresa era do Jair? Olha, quando eu divulgar, eu vou divulgar tudo de uma vez só. Não. Ok, eu estou falando, estou lhe perguntando por quê? Porque eu sou itaperunense, tenho interesse nas questões que tocam Itaperuna, eu lhe acompanho. Como eu disse, né? Tony Little Boy tá lá, o gatilho mais rápido do Oeste. Tá lá no... Eu vou lhe contar uma pequena história. Nós queríamos evitar a eleição do Bacelar. Vamos já um candidato. Eu recebo um telefonema de um deputado do Rio e diz, olha, fechamos um acordo aqui para rachar a base
do governo. Nós vamos lançar um rapaz lá da sua região como candidato contra o Bacelar para presidente. Eu digo, quem? Jair Bittencourt. Eu falei, olha, ele não vai até o fim. Não vai. Fechou com a gente aqui, deu a palavra e vai até o fim. Aí juntou-se os votos que já existiam da oposição, mais o voto da situação. Mas tinha um problema. O voto era aberto. Nós conseguimos, no plantão do Tribunal de Justiça, uma decisão para o voto ser secreto, porque o pessoal tinha medo da reação do Cláudio Castro se o Bacelar perdesse. O Bacelar era o candidato, né? Candidato do Cláudio? Do Cláudio. Candidato do Cláudio. Bom. Porque ali era tudo União Brasil e PL, né, governador? Sim, mas não era Bacelar. Bacelar era Cláudio. PL estava rachado. O Altineu, por exemplo, não queria o Bacelar. O Altineu estava trabalhando pelo Jair. Altineu Cortes. Altineu Cortes, que é o presidente do PL estadual. Aí me liga o siciliano. Eu estava em Araruama no dia. Garotinho, ganhamos. Fizemos umas contas aqui, vamos ter 37 votos. Vamos ganhar essa decisão aí no tribunal. O desembargador deu voto fechado. Podemos chegar até 40 votos. Eu falei, rapaz, diga uma coisa, o Jair é candidato? Não, rapaz, você tem certeza? Garotinho, está aqui com a gente até agora, contando voto, ligando para as pessoas. Eu falei, rapaz, olha, eu conheço o Jairzinho há mais tempo que vocês. Ele não vai ter candidato. Quando não dava mais tempo de fazer nada, praticamente em cima da hora, não tinha chance de se articular candidatura nenhuma, o Jair desiste. E nós sabemos o que custou aquela desistência. A eleição do Rodrigo Bacelar. Não. Além disso, custou muito dinheiro. Ah, tá. Não, ok. Mas, assim, porque, assim, porque Itaperuna, o senhor sabe disso. O senhor conhece, tem poucas coisas que acontecem no estado que o senhor não sabe. E a região noroeste fluminense não é uma região que se desenvolve. Não vai. Não vai, não adianta que não vai. Outro dia eu estava conversando com um jornalista aí de campo, chamado Adelfran Lacerda, que ele falou, rapaz, eu olho com bons olhos para o futuro de Itaperuna. Eu falei, Adelfran, eu não consigo acreditar em grandes desenvolvimentos. Embora eu preciso lhe dizer, com muita honestidade, que eu olho com razoável esperança e simpatia o trabalho do NEL. Preciso lhe ser muito honesto em relação a isso. Claro. Agora, sei que Itaperuna, o Jair voltou. Ele voltou, assim. Tanto é que ele foi mestre de cerimônia. Um ano atrás, quando o Nel foi prefeito, foi eleito, teve a cerimônia da posse, foi o Jair que deu o tom em tudo. Sim, o Jair hoje ele é senhor de Itaperuna. E acreditávamos, inclusive, que chegaria a ser presidente da Alerj. Mas não sei se Itaperuna vai se desenvolver, enfim, como é que o senhor vê esse desenvolvimento do Noroeste? Olha, eu creio que há uma questão que atrapalhou muito o desenvolvimento da região, que foram os benefícios dados, comparados à Sudene, ao Espírito Santo. Né? Então, a hora que entrar em vigor o fim dos incentivos previstos na reforma tributária, a nossa região vai desenvolver muito. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto Itapiruna como Santo Antônio de Pádua tem muito potencial. Tem cidades problemáticas. Você há de convir que vamos pegar Laje do Piaé, para crescer é muito difícil. Não tem como. Né? Muito difícil. Mas como é que é isso? Essa coisa da Sudene, do Espírito Santo, como é que é isso, governador? Não, os benefícios fiscais que foram dados ao Espírito Santo, por causa do clima semiárido, né? Fez com que o Espírito Santo tenha uma série de vantagens para empréstimo, para pagamento de impostos, tanto das empresas, né? E depois o porto. Né? O porto colocado ali tinha um incentivo fiscal que todo mundo queria botar tudo pelo Porto de Vitória. Primeiro restringir os incentivos do porto. E agora está se trabalhando para equiparar
o clima do Noroeste ao clima do Nordeste, pelo o estudo feito pela UENF, o índice de pluviometria da nossa região Noroeste, né, é muito parecido com o do Nordeste, que tem uma série de benefícios fiscais. Então, acho que, acontecendo isso, se torna muito competitiva, né? Vai ter uma possibilidade de crescimento muito grande. Eu vou te dizer, há pouco tempo, eu fui convidado para dirigir uma grande empresa multinacional chinesa, né? E ela ia trabalhar na fabricação de placas e numa imensa fazenda de energia solar. Fui lá, fui entrevistado, fui aprovado, ia ser o CEO. Eles mandaram os técnicos chineses, fizeram um levantamento profundo no Estado, e se não fosse aquela medida provisória maluca do Lula, que diminuiu a compensação da energia solar pela energia elétrica de 80 centavos para 36 centavos, tornando praticamente inviável a energia eólica e a energia solar em grande escala, nós teríamos entre Natividade e Itapiruna uma imensa fazenda de energia solar que ia ser uma das maiores do Brasil, feita pelos chineses. Eles investiram 2 bilhões e meio de dólares. Estava tudo feito, né? Tinha sido, inclusive, estranhamente, acordado entre o Lula e o Xi Jinping, né? E depois o Lula, por pressão dos Batista, que compraram termoelétrica, os irmãos da JBF, o Lula aumentou com a seguinte alegação: as empresas geradoras de energia, elas têm a rede é dela, e ela não quer que outra pessoa produza energia e use a rede dela. Para usar a rede dela, o cara vai ter que pagar. Aí acabou com o incentivo que existia, bem forte, à energia solar, e aí a empresa deu uma paralisada. Hoje eu estou fazendo uma consultoria para essa empresa em 2 vetores que restaram. O primeiro, instalar 4.000 pontos de abastecimento de carro elétrico, porque vai sair agora a primeira fábrica de carro elétrico, mas não tem onde abastecer. Então, os carros elétricos estão encalhando, né? A BYD vai começar a funcionar. 4.000 pontos significa 4.000 bombas. São 4.000 pontos, cada um 4 bombas. Então, são 16.000 pontos no Brasil. Eu estou conversando com vários fundos de investimento, com redes sérias, né? Hoje em dia, o setor de combustível está com envolvimento aí com tráfico violento. Então, você tem que... E o segundo, o seguinte: como você não tem ainda a fábrica no Brasil, quando dá problema no carro elétrico, você tem 2 problemas adicionais. Não tem peça, a peça tem que ser importada, demora, e segundo, você não tem mão de obra. Você não tem mecânico de carro elétrico, não é a mesma coisa. Então você tem que fazer um curso, eu já estou conversando com o Senai, né, para fazer um curso para mecânico de carro elétrico. Então, por exemplo, a nossa região é viável, né? A nossa região é o quê? Nossa região é o quê? É viável. Viável. Viável, totalmente viável. Ela precisa de iniciativas inovadoras, e agora, com a mudança, mesmo que não tão veloz como se pensava, da matriz energética, ou pelo menos a diversificação, a incidência solar no noroeste fluminense é comparável ao do nordeste. Não, a incidência do noroeste fluminense assim, se sol é dinheiro, o noroeste fluminense precisa ser posto no mapa. Não é assim, não. Sol é dinheiro. Porque, assim, Itapiruna é um lugar caliente. Não, lugar caliente. Olha, eu não me meti, porque minha parte era gerenciar a empresa como um todo. Eu não me meti na escolha, até para não dizer, está influenciando. A escolha foi técnica. Era uma área entre Natividade e Itapiruna que ia abrigar a fábrica, não, mas ia abrigar a fazenda solar.
porque é onde tem a maior incidência de energia solar permanente, né? Você pode ter energia solar em algumas áreas muito forte, mas não é tão permanente. É como você disse, Itaperuna é quente o tempo inteiro, é um forno. É muito quente. Governador, assim, entramos, já falamos de Dom Antônio de Castro Maia, da Rede Globo, de Itaperuna, etc. Vamos direto ao ponto. Washington Reis teve uma questão na justiça. O senhor vai ser candidato a governador? Olha, eu estou apoiando Washington Reis.